O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, você que nos acompanha durante estes 13 anos de existência deste programa, se acostumou a ter a oportunidade de receber informações sobre uma pauta muito variada, que trata de assuntos como educação, por mais vezes tratadas durante este tempo, saúde, meio ambiente, mobilidade, segurança, administração pública, quer seja do poder legislativo ou executivo, nos âmbitos municipal, estadual e federal, e também fé, crença e religião. Por entendermos que este assunto, muito presente nos momentos atuais, precisa ser contemplado, precisa ser entendido, sobretudo para se evitar radicalismos, extremismos que por vezes causam desencontros, causam rivalidades absolutamente desnecessárias. Evidentemente que fé, crença e religião são convicções que todo ser humano deve ter, mesmo aqueles que se confessam ateus. Portanto, é um assunto muitíssimo atual, não obstante, que é um termo ótimo, o término da Semana Santa, que aconteceu exatamente neste último domingo, quando celebramos a Páscoa, que, entre outros significados, também pode ser entendido como transformação, renascimento, reinício. E é justamente o que precisamos neste momento, em que as relações todas sofreram profundas modificações, quer seja pessoais, profissionais, familiares e sociais. Estamos diante ainda de um inimigo traiçoeiro, de um inimigo que não tem, evidentemente, sido combatido na mesma proporção que assim ataca. A expectativa é que, com a aplicação da vacina em toda a população do planeta Terra, estaremos superando este momento. Não há outra alternativa. Evidentemente que entendermos e acatarmos com disciplina as determinações sanitárias dos órgãos governamentais é questão de sobrevivência. Por mais que nos causem desconfortos, contrariedades e, para aqueles que não compreendem este cruel momento, revolta, é preciso entendermos que estamos diante de um cenário ainda muito cruel e fatal, uma vez que os índices e as estatísticas mostram um crescimento ainda vertiginoso de vítimas fatais no país. Portanto, este programa terá a oportunidade, a honra e o privilégio de conversar com uma ilustre autoridade religiosa que irá lhe oferecer momentos de reflexão, momentos de entendimento, momentos, sobretudo, de serenidade, de maneira que você possa elevar a sua alma, o seu espírito, o seu coração e fazer uma revisão das suas atitudes.
para assim se relacionar, mesmo que virtualmente, com todos aqueles que lhe cercam. Trata-se de uma questão de sobrevivência e, sobretudo, de saúde mental. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, cujo convidado se declarou ser devoto, e tendo, evidentemente, os indispensáveis trabalhos técnicos de Marconi Jr., Johnny Cabral e Rafael Teixeira, contando com os indispensáveis apoios financeiros dos nossos patrocinadores, sejam todos muito bem-vindos na edição inédita de número 683, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 5 de abril de 2021. A direção da nova FAOL comunica que, atendendo às solicitações da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, juntamente com a Comissão Permanente de Mobilidade Urbana da Câmara Municipal, suspendeu temporariamente a entrega dos serviços de transporte coletivo municipal, anunciada anteriormente. Os novos e indispensáveis entendimentos transcorrerão no decorrer desta semana, de maneira que não sejam poupados todos os esforços para a retomada das relações minimamente equilibradas com o poder concedente. Continuamos acreditando que, somente através de um diálogo honesto e transparente entre as partes envolvidas, conseguiremos enfrentar responsavelmente a preocupante e temerária situação, com possíveis danos e prejuízos à digna população friburguense. Nova FAOL, superando desafios. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de reflexão, especialmente nesses momentos em que a situação assim exige. É preciso que tenhamos, sobretudo, esta convicção para que, diante do que nos é obrigatoriamente apresentado, tenhamos esta condição de elevar, conforme disse no meu editorial de abertura, as nossas almas, corações e mentes, para superarmos de maneira equilibrada este momento, que é cruel, é extremamente, eu diria, prejudicial também à nossa saúde mental, causando também vítimas fatais como nunca antes visto em outras pandemias. A estatística apurada pelos países mostram que a situação é extremamente grave. E reitero essas determinações, sobretudo por se tratar de questão de sobrevivência. Sendo assim, temos a honra, o privilégio e a satisfação de receber, nesta ocasião, Dom Rafael Moraes, bispo da Igreja Católica de Confissão Anglicana. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem muitíssimos honrados com a sua presença. Seja bem-vindo. Obrigado, Zuri. Obrigado a todos aqueles que
fazem parte dessa produção, né? Dessa televisão que traz para nós as notícias de Friburgo, da região. Isso para nós é muito bom. Eu que me sinto honrado poder estar aqui com vocês, né? Nesta segunda-feira, logo após o domingo de Páscoa, uma Páscoa que desde o ano passado não vem sendo a mesma, né? Exatamente. A gente vem tendo alterações e as pessoas realmente, como você falou na abertura, elas estão um pouco traumatizadas, um pouco frustradas, tensas e ao mesmo tempo elas estão um pouco perdidas, né? A pergunta que a gente sempre ouve das pessoas é: onde está Deus nisso tudo, né? E você, se assim me permite o tratamento Sim, informal, claro, abordará essa questão com mais profundidade. Mas inicialmente, para aqueles que ainda não tiveram o privilégio de conhecê-lo, sim, gostaríamos que nos apresentasse um breve histórico da sua vida profissional, enfim, da sua formação intelectual, para que assim possamos entender a sua, eu diria, oportuna formação espiritual para tratar desses assuntos. sim. Isso é riquíssimo, porque o que acontece? Nova Friburgo é uma cidade de vários povos, né? Sim. Eu costumo dizer que Friburgo tem vários povos sob um mesmo céu. E, ao mesmo tempo, nós somos riquíssimos em tradições e culturas e parece um pouco novo essa questão de termos uma igreja católica não romana, né? Porque o que acontece? As pessoas estão habituadas a conhecerem a igreja católica apostólica romana. Exatamente. Né? Onde tem o Papa Francisco, os seus bispos, os seus padres, aquela coisa toda. E as pessoas, por vezes, elas acreditam que é uma igreja inventada. Não, a igreja católica de confissão apostólica de confissão anglicana, ela nasceu já no segundo século, né? Século II, século III, já nas Ilhas Britânicas, com a influência dos celtas, enfim. E logo depois, em 1535, ela se dispersa da igreja romana, porque na realidade a intenção da igreja anglicana, do rei Henrique VIII, juntamente com a sua filha, com a sua sucessora, né, a princesa Isabel I, era uma igreja católica, né, de tradição católica, porém nacional. A Europa ela estava toda num desbloqueio de Roma. A Europa, vincular a Europa ao papado era uma coisa que não tinha como desvincular, né, tinha que ser vinculado. Então, o que acontece? Começa a surgir já em 1516, 1518, a reforma protestante na Alemanha, né, que trouxe consigo grandes consequências, não somente religiosas, mas políticas, sociopolíticas, né, e depois começa a vir a Suíça com Calvino, enfim. Então, na realidade, a Igreja Católica Apostólica Anglicana, ela é uma junção de toda essa reforma. Ela era uma igreja, o intuito seria uma igreja católica apostólica da Inglaterra para os ingleses, né? Ela não teria a intenção de tirar os princípios básicos da Igreja de Roma, a fé, né? É claro que houve algumas influências do protestantismo através do calvinismo, isso é um fato, mas o que acontece? Isso foi se dispersando também ao longo do tempo. Né, foi se dispersando ao longo do tempo. Portanto, a igreja, quando ela chegou no Brasil, junto no período do Império, ela chegou apostólica. Por quê? Porque nós acreditamos na sucessão apostólica. Então, assim, quando houve a separação, nem todos os bispos romanos aderiram à Igreja de Roma, quiseram voltar para a Igreja de Roma. Até porque eles eram muito sacrificados, eles preferiram ficar na Inglaterra. E houve algumas separações também. Na França houve, por exemplo, a chamada Igreja Galicana, que foram bispos da Igreja de Roma que se rebelaram e criaram uma Igreja Galicana. E nós temos os ortodoxos, que foram os primeiros, né? E a gente vai vendo que, na realidade, quando você para falar a palavra católico, toda a nossa mente volta para Roma, né? Só que Roma, na realidade, ela é uma cidade, um núcleo, né? Onde o bispo de Roma, automaticamente, é o bispo da Igreja Universal, porque lá está a sede da igreja, porém, o católico significa universal, né? Apostólico significa que a gente tem a linhagem de sucessão apostólica. E aí começaram a surgir as confissões anglicanas,
galicanas, né? Entre outras. Bom, eu sou bispo, né, da Igreja Católica Apostólica de Confissão Anglicana. Nós não somos romanos. Qual é a diferença por vocês não serem romanos? Nós não temos nenhum tipo de vínculo com Roma, apesar de mantermos uma cordialidade, uma fraternidade, né? Nós, por exemplo, caminhamos muito bem com o nosso irmão, Dom Luiz Risse, que é bispo aqui da Diocese de Friburgo, com os padres de Friburgo. Nós também temos a sucessão apostólica, né? Eu fui sagrado bispo na cidade de Fortaleza, por um bispo, Dom Antônio Bessa. Dom Antônio Bessa foi sagrado bispo por Dom Leonardo Marim Saavedra, que é um arcebispo oriundo da Cantuária, né? Ele era da Cantuária, ou seja, onde tudo começou. Então, na realidade, nós trazemos toda a tradição, né? Toda a tradição da igreja, inclusive nós temos o missal romano, nós temos o livro de orações em comum, o Luque, que é semelhante ao missal romano, e as nossas missas, elas são missas ainda de São Pio V, não são missas do Concílio Vaticano II. Na realidade, nós não alteramos. É claro que os nossos padres, hoje espalhados pelo Brasil inteiro, eles celebram a missa de Paulo VI, né, que é essa missa que todos nós estamos acostumados a participar, porque é uma missa que o povo já está acostumado, né? Qual é a grande diferença que muita gente se assusta ou às vezes não consegue entender? Que o padre anglicano, ele tem por obrigação viver uma vida secular, né? O que é viver uma vida secular? Ele é padre e, ao mesmo tempo, ele é um chefe de família, né? Na nossa diocese, por exemplo, em todas as nossas paróquias, eu sou bispo do Regional Sudeste, então eu pego Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? A minha catedral fica na igreja de Santa Maria Mãe de Deus, no Meier, no Rio de Janeiro. Então, assim, as nossas paróquias, os nossos dízimos, eles são convertidos de forma a atuar em ações sociais, né? E o padre, ele tem que trabalhar, ele tem que ter toda a sua formação para que ele possa atuar na sociedade, atuar de maneira comum, como profissional, como qualquer pessoa. Eu, por exemplo, né, eu sou licenciado em História, né, sou servidor público, concursado, diretor de uma escola aqui no município, né, e tenho mestrado em Teologia, porque todo padre nosso também tem que ter Teologia, Filosofia. Então eu tenho mestrado em Teologia, Filosofia. Depois, devido à minha situação em área de educação, me pós-graduei em Neuropsicopedagogia. Muito bom. Para trabalhar com pessoas com deficiência. Muito bom. Né? E a gente foi caminhando. A nossa caminhada, ela é assim. Então, a gente, assim, talvez você vai me perguntar, mas como é que consegue misturar o trabalho, a religião? Qualquer pai de família consegue fazer isso. Né? Qualquer pai de família consegue, inclusive, sobreviver com um salário... Perfeito. Indigno, né? Que a gente tem aí um salário mínimo indigno. Perfeito. Então, na realidade, a gente vê que o povo de Deus já está muito castigado, né? Hoje em dia, Zori, a religião se tornou um grande comércio, onde as pessoas elas estão perdidas. Essa sua afirmação é contundente, né? Elas estão perdidas, porque elas não conseguem ver. Por exemplo, às vezes, quando eu sou chamado para celebrar algum casamento, e celebro muitos casamentos e batizados, a primeira pergunta que as pessoas me fazem é: quanto que o senhor cobra? E isso me assusta. Isso me assusta. Por que isso me assusta? Porque o sacramento, na realidade, ele se tornou uma espécie de produto. Venda, um produto. Né? Produto. Na realidade, dentro da teologia, nós chamamos de simonia. Nós estamos vendendo algo que é sagrado. Ah, mas aí eu tenho a manutenção do padre, eu tenho a manutenção disso, eu tenho a manutenção daquilo e aquela outra. Se você parar para pensar, eu não vou dizer que seja negativo você cobrar alguma coisa, mas às vezes chega a ser exacerbado. Né? Por exemplo, os padres romanos eles não celebram casamentos em salões de festas, clubes. Nós anglicanos celebramos. E pelo fato de nós anglicanos celebrarmos, às vezes
A gente vê que tem pessoas que oficializam casamentos e cobram 4, 5 mil reais. Isso é um absurdo. Exatamente. Isso é ser mercenário, jogar para cima do povo de Deus. Exato. Né? Uma coisa que o povo Perfeita não tem sua observação. como. Então, assim, a igreja anglicana, ela chegou na sociedade, né? Por exemplo, o meu clero, enfim, todas as minhas paróquias, a gente busca trazer essa dimensão, que o dízimo, por mais que ele seja bíblico, ele não é uma obrigatoriedade. Você primeiro tem que ver a sua necessidade. Eu não posso deixar de pagar minha conta de luz e cortarem minha conta de luz para eu poder pagar meu dízimo. Como também eu, como padre, eu não posso deixar, eu não posso ter uma vida de luxo enquanto o meu fiel tem uma vida simples, humilde e passa fome. Né? Como é que eu posso estar com o carro do ano? E a gente vê isso até no próprio Papa Francisco, né? Que é um homem que pede tanta simplicidade, tanta humildade. Então, assim, nós religiosos temos que ser os primeiros a darem exemplo. Exatamente. Não adianta a gente querer jogar para cima do povo. Nós estamos sendo igual os fariseus, jogando para cima do povo um fardo que o povo não está aguentando carregar. Né? Eu sempre me pergunto, agora o ministro Cássio, né, até liberou a questão dos templos. Esse, como eu falava com você, em off, é uma questão espinhosa. Por quê? Será que a gente está preocupado com a fé, buscando a fé, ou a gente está preocupado com a manutenção dos templos, né? com a caída dos valores? Então, na realidade, a gente tem que se preocupar com o povo de Deus. Será que o povo está comendo? Será que o povo não está comendo? Será que o povo tem remédio? Será que o povo está precisando? O que eu estou fazendo enquanto religioso para contribuir para que essa sociedade melhore? Né? O que eu estou fazendo enquanto homem de Deus para contribuir? Sabe? Porque às vezes nós podemos até não ter condições financeiras, mas levar uma palavra amiga. É evidente, só para esclarecer o nosso telespectador e telespectadora, o ministro ao qual Dom Rafael se refere é o ministro Cássio Marques, do Supremo Tribunal Federal. E a Escola Municipal Lafayette Bravo Filho, recém-inaugurada. Escola Municipal Lafayette Bravo Filho, recém-inaugurada. No bairro Floresta, um bairro que é muito querido por mim. Sim. Né? Um bairro onde a gente lutou, e eu digo aqui, Zuri, que é uma alegria muito grande porque o projeto da escola foi meu. E você atualmente está como diretor? Estou como diretor. Na realidade, quando eu assumi a escola, né, na gestão passada, nós lideramos a mudança, nós lideramos a obra e fizemos o projeto, entregamos para a prefeitura, e hoje nós temos, né, segundo o secretário de obras, nós temos o maior complexo educacional do município. Né? A gente lutou muito para que isso acontecesse, para dar dignidade àquela comunidade, que até então era uma comunidade que a gente vê muito preconceito ainda. Né? E abandonada. Totalmente abandonada. E abandonada pela administração pública. Totalmente abandonada. E isso é muito triste, viu, Zuri? Porque o que acontece? Quando se fala margem, né, a pessoa vive à margem, as pessoas não têm dimensão dessa palavra. Margem é algo fora, né? É algo que está ali a caminho. Então, quando você fala em floresta, alto da floresta, as pessoas torcem um pouco o nariz. Né? Mas subir lá é perigoso, lá isso, lá aquilo. E assim, na realidade, a gente para pensar, será que os grandes bandidos estão lá ou eles estão dentro de uns palácios, dentro de câmaras, né, sentados no conforto do ar-condicionado, nos seus gabinetes? Exatamente. Né? Então, isso é uma questão que a fé também tem que questionar. Né? Se a minha fé ela não questiona isso, eu brinco até, né, alguns padres romanos me chamam assim, o bispo roxo, né? O bispo que era, na época da ditadura, era chamado bispo comunista, e nós temos o grande Dom Helder Câmara e tantos outros. Exatamente. Né? Porque, na realidade, a gente questiona esses aspectos. Porque eu não posso ser um cristão, eu não posso pregar o evangelho se eu vejo o meu irmão passando fome, se eu vejo uma prefeitura desviando dinheiro, se eu vejo um governo que não está sendo... Né, eu não posso fazer isso. Eu tenho que cobrar. Essa é a minha parcela. E a população espera do padre, do bispo, do religioso, não que ele seja convincente, ou que ele seja conivente, que ele seja, assim, uma pessoa que traga esse alento, que lute por ele. Né? Eu acredito que falta homens que tenham coragem de gritar, né? Que tenham coragem de dizer, olha, isso daí está errado.
né? Essa coisa de política, futebol e religião não se mistura. Eu não diria nem futebol, porque futebol eu não entendo muito, né? Eu não entendo muito, então, portanto, eu sou vascaíno. Então, provas que eu não entendo muito. Então é melhor não entender. Provas que eu não entendo muito. É melhor não entender. Então, meu pai deve estar em casa, quando meu pai me ouvir isso, ele vai me deserdar. Senhor Darli. Um grande abraço para o senhor, seu Darli. Obrigado pela sua audiência, evidentemente, conversando com o seu filho. Senhora, sua mãe é viva? Não, não mais. Não mais. Mas, certamente, seu Darli está, eu diria assim, entusiasmado, como eu também, com a coragem de seu filho, o bispo Dom Rafael. Até porque, me parece, Dom Rafael, que esse modelo tradicional, arcaico e superado da Igreja Católica Apostólica Romana, do qual eu sou seguidor, mas me permite contestá-la, evidentemente, até porque o contraditório é saudável, precisa ser atualizado e modernizado. O modo em que a Igreja Católica de confissão anglicana entende o exercício de seus líderes é muito mais próximo da realidade de um simples leigo. Porque se tem naquele líder alguém que tem as mesmas dificuldades de quem o segue. Sim. E aí, certamente, o falará com mais propriedade. Salvo o melhor juízo, o Papa Francisco, de quem eu também sou um profundo admirador, extremamente corajoso, mas que, mesmo querendo atualizar e modernizar a Igreja Católica Apostólica Romana, enfrenta resistências, evidentemente. Imagino que ele, além das transformações que está conseguindo, deixará um legado para que tenha continuidade. Mas não lhe parece que este modelo tradicional da Igreja Católica Apostólica Romana precisa ser revisado? Então, de certa forma, o que acontece? Eu vejo no Francisco um princípio, né, de modernização. Só que acontece, o Francisco, como ele mesmo, enquanto cardeal, declarou várias vezes, estar em Roma é perder a fé. Né? Estar em Roma é perder a fé. E, de fato, estar em Roma é perder a fé. Né? A gente vê que, assim, como você mesmo disse, nós anglicanos, nós podemos falar com muita propriedade o que é pagar um dízimo e não ter condições, porque todos os padres trabalham. Então, sabem as contas que tem no final do dia, aquela coisa toda. Ou seja, sobrevivem de acordo... Do seu salário. Não recebem um centavo da igreja, né? Correto. São extremamente proibidos de receberem, não recebem um centavo da igreja. Então, o que acontece? A gente, por exemplo, quando você é ordenado padre anglicano, você começa uma missão, né? Nós temos paróquias belíssimas espalhadas pelo Brasil, como também temos paróquias simples, né? Você começa uma missão junto com o povo. E essa missão, ela é justamente isso, você com o povo lutar para esse diferencial, para essa mudança. Então, o que acontece? Nós observamos que dentro da confissão anglicana, nós temos muitas pessoas de segundas uniões, né? Pessoas que se casaram e de repente, por algum motivo, não conseguiram, né, continuar aquilo, porque ainda existe essa tradição de que o Deus uniu, o homem não separe, né? A pergunta que eu faço, Deus uniu mesmo? Né? Será que foi Deus que uniu? Porque, assim, a gente vê hoje, por exemplo, nos jovens, uma efervescência, uma vontade de namorar, essa coisa da própria igreja, a manutenção ainda dos anticonceptivos, essa coisa que é um pouco arcaico. Sem dúvida. Né? É um pouco arcaico. Isso afasta. Completamente. A gente tem que entender o que nós vivemos. Não é que a igreja tem que se adaptar à realidade, não. Nós vivemos uma sociedade totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? Antigamente, você poderia até aplicar isso, né, de forma muito séria, muito sensata. E não vou dizer para você que as pessoas fingiam que viviam. Né?
Hoje nós temos já pessoas que são mais abertas, mais amplas. Como você pode excluir da mesa da comunhão uma pessoa que ela foi agredida durante anos dentro de um casamento e ela resolveu se separar, né? Paulo fala, o amor tudo suporta, realmente, suporta a saudade, a dor, a tristeza, a pobreza, a nudez, a fome. Agora a agressão, o amor suportou uma vez, que foi na cruz. Um casamento onde começa a agressão verbal, já parte para a física, e eu como líder religioso eu vou orientar a pessoa a continuar, eu não posso fazer isso. Né? Eu estou praticando um feminicídio, que seja. Né? Eu estou contribuindo para que daqui a pouco eu vou lá celebrar a exéquia daquela senhora. Então, assim, essa agressão, e a igreja precisa se modernizar e estar mais dentro do mundo. Né? A gente tem que parar de ter essa coisa, a igreja e o mundo. A igreja ela tem que estar no mundo. Exatamente. Né? Ela tem que estar nas realidades. Eu vejo questões políticas que a igreja não se manifesta. Se omite. Se omite. Se cala. E isso é uma questão muito perigosa. Muito perigosa. Porque quando a igreja se omite diante de questões políticas, nós não vamos tomar partidarismo. Não é tomar partidarismo. Existem questões que são evidentes, né? Você vê que hoje eu vejo inclusive bispos romanos dizendo contrário à vacina, né? Ao negacionismo, a essa coisa toda. Então, assim, a gente tem que compreender o quê? Que a ciência, Santo Agostinho de Hipona dizia, fé não tem medo da razão. Razão, quem te criou foi Deus. Então, a ciência caminha com a religião. Nós passamos um ano inteiro rezando por uma cura imediata para a doença. Veio a vacina, a gente não quer tomar. Exatamente. Né? Porque acha que não teve tempo inexplicavelmente. Então eu não entendo onde está a nossa fé. Ao mesmo tempo, a nossa fé se baseia em algo interessante, né? A gente, quando começa a pedir as pessoas para poder rezar constantemente pela gente, e a gente fala, eu tenho fé, mas começa a pedir, a fé deixa de ser fé e torna-se um desespero. Porque o que acontece? Se a sua fé, a sua oração, já não está sendo suficiente, você começa a pedir para que eu reze por você, é porque já virou um desespero. Né? Já parte para uma questão mais psicológica. E as pessoas estão começando a ficar desesperadas nessa situação toda. E aonde estão os nossos padres? Aonde estão os nossos líderes religiosos? Né? Que nós não estamos fazendo a nossa tarefa, a nossa lição de casa. Eu visito o Covid, eu visito o setor do Covid para dar unção nos enfermos, e assim, às vezes eu encontro pessoas lá, que como você mesmo iniciou o programa, que são ateias. E eu sento e converso com elas. Não vou falar de Deus para elas, eu vou dar atenção a elas. Né? Se eu não consigo, São Francisco de Assis dizia, pregue o evangelho a todo instante. Se preciso, use palavras. Então assim, né, você está num momento de solidão, de isolamento, momento de cruz. Se a pessoa te fala, olha, eu não acredito em Deus, bom, você vai insistir? Não. Sente, converse com ela. Fale de política, de futebol, de qualquer coisa que seja, mas dê 2 minutos, 3 minutos de atenção àquela pessoa. Né? É um ser humano. Precisa da gente. Né? A igreja precisa estar mais no mundo, porque parece que ela criou-se essa distinção. Igreja, mundo. Então, se você está no mundo, as pessoas logo falam, eu vivi no mundo, agora voltei para a igreja. Meu Deus! Né? Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, no mundo. Nós não podemos ficar com esse farisaísmo de achar que a gente é melhor do que alguém. Não, nós não somos melhores que ninguém. Nós temos nossas fraquezas, nossas misérias, mas nós temos que estar prontos para o mundo, enfrentar a realidade, né? Lutar pela desigualdade social, nós temos que lutar para que haja políticas sérias, honestas, justas, né? Para que os nossos governantes parem de governar com proselitismo para A e B, para que pare essa briga política, né? Porque a gente vê hoje, um governante já assume, né, no dia 1º, seja como prefeito ou como presidente, já assume pensando nas próximas eleições. Né? Entre uma e outra, não se tem um projeto de governo. Ou se quando vão fazer... Se tem um plano de poder. Se tem um plano de poder, né? De perpetuar-se no poder. Exatamente. Né? E nós, líderes religiosos, queremos o quê? Queremos também nos perpetuar no poder. De certa forma, incutindo na cabeça das pessoas o medo. A religião, desde a Idade Média, ela tem esse papel. Exatamente. Trazer o medo para dentro da cabeça das pessoas. Nós não levamos ninguém para Deus pelo amor, nós levamos pelo medo. Né? O inferno e o purgatório, que são
são ensinamentos discutíveis, né? O inferno e o purgatório virou-se a chave condutora do povo. Então, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer isso, você vai para o purgatório, né? Então, assim, a gente começa a ver que, na realidade, nós estamos retrocedendo à Idade Média. Estamos retrocedendo à Idade Média. Quando alguém chega para você e fala alguma coisa, você diz, olha, quantas confissões a gente ouve, porque nós anglicanos também mantemos os 7 sacramentos, né? E as pessoas falam, mas eu tenho medo do inferno, né? Será que eu vou para o inferno? Eu tenho medo do inferno. E eu digo, eu tenho medo de me separar do amor de Deus. Perfeito. Né? Esse é meu medo, de me separar do amor de Deus. E como eu me separo do amor de Deus? Quando eu não vivo aquilo que Cristo me ensinou a viver. É como a gente vê algumas pessoas dizendo, olha, Cristo nos ensinou, ame teu próximo como a ti mesmo. Mas se eu não me amo, não me cuido, não zelo por mim, não tenho uma vida de oração, de respeito, como que eu posso amar o meu próximo? Eu vou amar meu próximo com esse lixo tóxico todo que eu tenho dentro de mim? Né? Isso daí é o que nós temos visto hoje. As pessoas, elas vão buscar conselhos, dar conselhos, de certa forma, elas estão tão cheias de lixo tóxico, né? Que na hora que elas passam isso para o outro acaba também, sabe, perdido. Ele acaba sem saber o que fazer. E assim, eu andei fazendo um estudo algum tempo atrás, porque se você acredito que você se lembra, Friburgo andou tendo muitos casos de suicídios. Exatamente. Né? Muitos casos de suicídios. Especialmente, bispo, no que se refere à população feminina, Sim. em que liderávamos, infelizmente, esse ranking no estado do Rio. Então, isso é uma coisa que assim, é temerosa. É temerosa. Mas o caso do suicídio, até então as pessoas falam é coisa do diabo. O suicídio é falta de políticas públicas que atuem na área da saúde mental. Perfeito. Você procura os CAPS, Perfeito. Não tem psicólogos, não tem psiquiatras. Perfeito. Então ele vai para a minha igreja, na minha igreja você pagando o dízimo, eu vou dizer que você está com o diabo, eu vou dizer que você está curado, eu vou trabalhar isso na sua mente, eu vou incutir isso na... Na realidade, nós fazemos uma lavagem cerebral, né? Eu estou aqui desconstruindo a fé. Né? Mas é a grande verdade. Não, e com coragem, o que está sendo extremamente interessante. Nós fazemos uma lavagem cerebral e as pessoas acreditam nessa lavagem cerebral. Né? De tal forma... Elas compram essa lavagem. Sim, elas compram. E olha só, o marketing, ele não é feito de qualquer maneira. Ele tem que ser muito bem feito. Ele é ensaiado, ele é bem projetado, de forma que você possa vender esse marketing, ele seja comprado, tá? E acreditado. E quando você vai ver, a pessoa já se suicidou. Por quê? Porque é mais fácil eu vender para ela o paraíso através da oração, seja através da bênção, do dinheiro, de qualquer coisa, do que oferecer para ela uma busca, bater na prefeitura, na Secretaria de Saúde, atrás de um psiquiatra, de um CAPS, pegar o meu púlpito, o meu ambão, o meu microfone, a minha palavra enquanto líder religioso, gritar onde estão os psiquiatras, onde estão os remédios, onde estão... Sabe, hoje em dia tudo virou coisa do diabo. Tudo virou coisa do diabo, né? Eu costumo dizer que o diabo deve estar muito chateado, porque ele não tem nem trabalho mais. Exatamente. Nós estamos trabalhando por ele. Exatamente. Como também o programa Cidade Real continua trabalhando pela sobrevivência no que se refere à campanha para doação de sangue. Eu reitero o meu entendimento que é um item que não se consegue produzir em laboratório ou mesmo licitar. Depende da sua solidariedade, como há algumas edições apresentamos esta oportuna solicitação e eu diria apelo. É tempo de solidariedade. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 2523
8084 e agende a sua doação. Diariamente, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, de 8 às 11h30 da manhã. Somente através da nossa solidariedade que o Hemocentro conseguirá repor minimamente o seu estoque, até porque atende toda a região. E é preciso que continuemos insistindo neste apelo pela sobrevivência, como também o fazemos em um quesito, que é um termo ótimo, muito abordado pelo corajoso bispo Dom Rafael. Como poucas vezes tive a oportunidade de entrevistar alguém que tivesse este entendimento muito realístico, muito atual, muito factual da religião e das suas influências sobre todos nós. E nesse sentido, Dom Rafael, por algumas vezes, citou o aspecto que envolve a saúde mental, que precisa também ser cuidada e tratada, porque ela tem sido responsável por muitas doenças que se originam, sobretudo, no sistema nervoso. E desta forma, também apresentamos o quadro que tem o mesmo nome, Saúde Mental, que tem a autoria profissional da queridíssima psicóloga Fabíola Machado, que também é terapeuta familiar. Vamos juntos acompanhar. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão do nosso quadro Saúde Mental. E nesse momento eu quero que você esteja refletindo sobre todo o processo que nós estamos vivendo. Mais uma vez, nós precisamos falar sobre isolamento e entendermos também que saúde mental eleva a nossa imunidade. Para isso, nós precisamos diminuir a ansiedade. E como nós podemos diminuir a ansiedade, Fabíola? Podemos diminuir a ansiedade se nós estivermos cada dia mais tranquilos. E qual é o caminho de diminuir a ansiedade, Fabíola? O que eu preciso fazer? Focar na ansiedade para diminuí-la? Não, exatamente o contrário. O caminho para diminuir ou extinguir a ansiedade é o relaxamento. Para isso, eu vou te dar boas dicas de como você pode agir. Faça aquilo que te dá prazer. Pense em coisas leves, como eu sempre falo no final de cada vídeo nosso. Pense saudavelmente, essa é uma dica importante. E o que é pensar saudavelmente? Pensar saudavelmente é você não ficar pensando ou focado em que as coisas vão dar errado, muito pelo contrário, porque até mesmo nossos erros são acertos, porque nós aprendemos com isso. Não é verdade? Tome um bom banho, relaxe num banho morninho, leve um banco, tome um banho sentado com o banco debaixo do chuveiro, deixe aquela água morna bater no dorso das suas costas e relaxe. Relaxe por um bom tempo, não é verdade? Faça movimentos com a sua família, procure entender a sua família, veja fotos com as suas famílias, recorde-se de momentos agradáveis, relaxe. Relaxar é a chave para você extinguir o comportamento ansioso. Isso é uma boa maneira de você passar esse feriado, aliás, de terminar esse feriado, de terminar esse tempo que você teve dentro de casa com a sua família para refletir, para descansar. Não fique pensando que tudo está perdido porque não está. Cada ação desse mundo depende de nós. Não é verdade? Todo o planeta está movido a entender o que essa pandemia trouxe para nós. E nesse movimento de extinguir a ansiedade, de diminuir o seu comportamento ansioso, você não estará ajudando somente a você, mas a toda a humanidade. Porque melhorando um,
vamos melhorar todos. Assim nós vamos fazer o nosso trabalho de formiguinha, nos guardarmos dentro de casa, ficarmos atentos a tudo que está acontecendo, diminuir o risco de proliferação desse vírus e vamos continuar mantendo a nossa saúde mental. Esse é o nosso propósito, o nosso objetivo. Até a nossa próxima oportunidade de nos vermos e pense sempre saudavelmente. Um forte abraço e até lá! Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A direção da nova FAOL comunica que, atendendo às solicitações da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, juntamente com a Comissão Permanente de Mobilidade Urbana da Câmara Municipal, suspendeu temporariamente a entrega dos serviços de transporte coletivo municipal, anunciada anteriormente. Os novos e indispensáveis entendimentos transcorrerão no decorrer desta semana, de maneira que não sejam poupados todos os esforços para a retomada das relações minimamente equilibradas com o poder concedente. Continuamos acreditando que somente através de um diálogo honesto e transparente entre as partes envolvidas conseguiremos enfrentar responsavelmente a preocupante e temerária situação, com possíveis e danosos prejuízos à digna população friburguense. Nova FAOL, superando desafios. Na sequência, também apresentamos a nossa opinião. Como está fazendo o bispo Dom Rafael Moraes, da Igreja Católica de Confissão Anglicana, que eu tenho certeza que deve estar lhe provocando e despertando grande interesse ao emitir a sua opinião sobre questões que eu diria polêmicas e preconceituosas. É preciso ter opinião. O contraditório incomoda, mas é extremamente saudável e, sobretudo, democrático. E é justamente o que a queridíssima professora e advogada criminalista Aline Freitas Spinelli apresenta semanalmente no quadro Opinião, que tem a nossa chancela, entretanto, a sua independência editorial. Vamos juntos acompanhar. Ter fé é assinar um papel em branco e permitir que Deus escreva nele o que quiser. A nossa conversa de hoje vai ser sobre religião, crença, fanatismo e fé. O ato de religar, o ato de religare, é um dos mais sublimes e mais lindos e poderosos que o ser humano pode ter e fazer e executar para o seu bem como para o bem do próximo. Religare, religar-se com Deus, é um ato de unir, de reunir, de atar, de reatar, de erguer. Religare é se religar com o Supremo, com o Divino, com Deus. E é importantíssimo para o nosso bem-estar, para a nossa evolução espiritual. Religar-se com Deus é conectar-se com o Divino. E isso pode ser feito através de religião, através de filosofia,
o que é muito diferente de fanatismo e crença. O ato de ter fé é um ato que aumenta a nossa imunidade, que faz com que nós não nos sintamos sozinhos. Aquele que tem fé, fé de verdade, ele jamais se sentirá sozinho. A fé em Deus é a nossa maior companhia. Não existe solidão quando você está conectado. Todavia, o ato de fé pode ser um dos fundamentos da religião. Já a crença, ela é um dos caminhos para a religião, mas qualquer pessoa que acredite e que crê em algo é uma pessoa com crença. Mas essa crença, ela pode ser inclusive negativa, em não crer. Não crer também é crença. Agora, o fanatismo é quando o ato ou a pessoa não dialoga com o contraditório. A ausência do diálogo com o contraditório é o que se traduz no fanatismo. E o fanatismo ele é muito perigoso. Um exemplo disso são esses líderes religiosos que o poder sobe à mente, é a tentação do poder e da maldade que conduzem pessoas ao suicídio coletivo, como aconteceu nos Estados Unidos da Europa. Esse é um exemplo de fanatismo. O que é muito diferente do religare na sua forma genuína, o ato de ter fé. A fé, ela move montanhas. A fé em Deus, a fé no Espírito Santo, a fé envolta pela graça. A pessoa de fé, a pessoa que vive com graça, a graça com G maiúsculo, a vida com graça é uma vida feliz, é uma vida forte, é uma vida produtiva, é uma vida que a pessoa cresce, é uma vida que a pessoa só tem ali a liberdade de amar, de crer, de confiar, de entregar a Deus. Diferente do fanatismo. O fanatismo emburrece, deforma. Essa é a nossa opinião. Vamos encerrar hoje o quadro Opinião Pública com a mensagem da nossa opinião para vocês. Quem nos alimenta é a nossa devoção. Quem nos sustenta é a nossa oração. Vivemos todos hoje com muita fé, imbuídos de muita esperança na cura e muita fé em Deus. Não o fanatismo, e sim a fé positiva que aumenta a imunidade. Essa é a nossa opinião, que é pública. Coragem, ousadia, sabedoria, sensibilidade e beleza feminina que manifesta a nossa opinião, que é pública. Ilustre Bispo, já estamos começando a caminhar para a reta final do programa, mas eu quero, durante esta gravação, para que fique registrado, reiterar convite para que retorne em algum momento, porque este conceito, a filosofia, os objetivos e, enfim, a doutrina da Igreja Católica de confissão anglicana são muitíssimo atraentes, mostrando uma conexão com o mundo real, com os seus fiéis, com os seus devotos, com os seus seguidores e, sobretudo, por aqueles que, neste momento, estão tendo esta oportunidade. Sendo assim, existe algum local em que aqueles interessados possam frequentá-lo? Sim, nós temos a nossa capela pessoal, né, de São José. Como eu disse, é a minha catedral no Meia, no Rio.
A gente está impossibilitado devido a essa situação. Certamente. Né? Lá eu tenho 2 padres e um diácono que são os párocos e cuidam da catedral. Mas a gente também tem as nossas redes sociais, né? Dom Rafael, no Facebook, enfim. Posso deixar aqui também o meu WhatsApp para aqueles que quiserem, né? É o 22 998 55 8287. Repita. 22, né? 998 55 8287, onde a gente sempre procura, Zuri, de uma certa forma, atender as pessoas, né? Porque as demandas são muito grandes. Quero aqui mandar um abraço para a querida Fabiola, psicóloga, Sim. né? Que trabalhou junto comigo. Que muito. ótimo! Fabiola Machado é uma pessoa maravilhosa, extraordinária. Caminhamos juntos e, assim, um pouco do que eu tenho de concepção de mundo, através desse fanatismo, eu devo à minha querida colega, minha querida amiga Fabiola, que ainda nem tinha terminado a faculdade de psicologia ainda, e a gente já discutia essas opiniões de religião e a vida real, né? A psicologia. Mandar um abraço também, né, para o nosso querido Silvinho, né, mais conhecido como Silvinho da Saúde. Exatamente. Né? Vamos registrar a presença. Isso, que se encontra aqui com a gente. Uma pessoa, um grande amigo, um grande irmão, que também caminha conosco aí nesse processo, nessa caminhada. E, Zuri, é uma alegria muito grande para mim poder estar aqui, né, no seu programa, um programa que tem grande visibilidade na cidade. Algumas pessoas talvez vão discordar das nossas opiniões porque ainda estão com a mentalidade lá atrás. Ou mesmo se assustar. Ou mesmo se assustar, né? É aquela coisa assim, mas o novo, Zuri, ele sempre vai trazer pra gente... É muito fácil você sentar numa cadeira e ficar a vida inteira sentado nessa cadeira. É muito confortável. Cômodo. É cômodo. Né? Eu costumo dizer para as pessoas, para os meus alunos, que eu já vi muitos sonhos se prostituindo na zona de conforto. Né? E, na verdade, é o que acontece, né? A gente vê os sonhos das pessoas porque todo sonho requer que você saia de si, que você se modifique, que você se alterne, né? E nós estamos vivendo um momento onde nós temos que trabalhar isso em nós. Deus está dentro de cada um de nós. E aí, temos aqui mais 2 minutinhos. Eu pediria o obséquio, a gentileza, Sim, de oferecer uma mensagem de fé, de esperança e de crença para os nossos telespectadores que neste momento estão muitíssimo, eu diria, surpresos, me parece ser o melhor termo, com a sua entrevista. sim. Mas também queremos ter este entendimento, esta orientação, esta reflexão. Por favor. Com certeza, com certeza. Zuri, eu vou deixar para cada um o que eu deixo para mim. Todos os dias de noite eu olho para os céus. E eu contemplo os céus como a beleza de Deus, a riqueza de Deus. O meu amanhecer, o meu adormecer é tudo dom de Deus. Deus não nos abandona. Deus caminha conosco, Deus está ao nosso lado. Deus não está contra nós. Deus não está batalhando para destruir ou punir a humanidade. Nós que precisamos colocar o nosso coração em calma, pausar o nosso coração e deixar que Ele haja, que Ele faça o momento dele. Eu vou ser breve. Um professor de história foi dar aula e perguntou: Moisés desistiu? Os alunos disseram: não. Perfeito. Gandhi desistiu? Os alunos disseram: não. Perfeito. Mandela desistiu? Não. Perfeito. E Carlos Alberto Tavares? Nós não sabemos, professor. Claro, vocês não sabem porque ele desistiu. Então, quando você desiste, você nunca vai ficar lembrado na história. Certamente. Né? Então, o que eu deixo para vocês hoje? Jesus Cristo caminha conosco, está ao nosso lado, é nosso amigo, é nosso irmão e não vai nos abandonar. A nossa fé não pode ser comercializada, a nossa fé não pode ser produto e objeto de nenhum tipo de manipulação. Acredite em Deus, faça a sua oração. Em qualquer momento do seu dia, da sua vida, Deus estará contigo. Eu quero novamente
enaltecer a eficiência técnica do nosso operador Marconi JR, que neste momento, bispo, coloca a sua definição, a sua qualificação juntamente com o número do WhatsApp, que é aquele mesmo. Isso mesmo. Ele é muito bom, esse garoto é parte integrante do sucesso, eu diria reconhecido, do programa Cidade Real. Você que quer conhecer mais das doutrinas da Igreja Católica de Confissão Anglicana, entre em contato com o bispo Dom Rafael por este número de WhatsApp. Também temos que registrar e agradecer a presença de Silvio Borges, que nesse momento acompanha as gravações e assessora o bispo Dom Rafael Moraes, que viabilizou e intermediou esta entrevista. Para aqueles que não o identificaram, trata-se do querido amigo, ilustre companheiro Silvinho do Posto, que tem, evidentemente, esta carinhosa alcunha por ter desempenhado as suas atividades profissionais durante um bom tempo na chefia do posto de saúde em Conselheiro Paulino. Novamente, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real sentiram-se honradas com a sua presença e eu pessoalmente. Obrigado. Pela sua coragem, pela sua ousadia, pela sua sabedoria e pela sua sensibilidade. Retornará assim que nossa agenda permitir. Que Deus lhe acompanhe e proteja. Com certeza, seria uma grande alegria para mim. Será uma grande alegria e peço que todos nós nos unamos em oração por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão abandonados, né? E que Deus possa abençoar de modo muito especial aqueles que perderam seus empregos. Sem dúvida. Né? E tocar no coração de nossos governantes, porque não é momento de birra política, não é momento de briga partidária. É momento que todos se desarmem e todos pensem no povo. Precisamos encerrar definitivamente os nossos trabalhos, que foram sensacionais. Uma entrevista oportuna e que levou momentos de reflexão a você. Pedindo e rogando a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia, cujo bispo também é devoto, que continue nos protegendo, nos abençoando e iluminando todos aqueles que têm por princípio privilegiar os interesses legítimos de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.